Alex Martins, seja muito bem-vindo ao Real Time On. Obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigado mesmo por ter separado um tempo aí para vir conversar com a gente. Tua poltrona é essa? Obrigado mesmo. Bom, deixa eu te mostrar, hoje o tempo está chuvoso, né? Mas a nossa gravação está sendo feita nesse momento pelaquela câmera lá no fundo, a câmera 2 está mostrando, eu sempre digo essas parafernálias, a técnica fica chateada comigo. E a tua câmera fechada, se você quiser olhar diretamente para falar ao público, é a número 3. Bom, o Alex é educador comunitário, enfermeiro e professor da UEA, além de pesquisador, está fazendo doutorado na USP, mas já a gente fala mais. Pode rodar a vinheta. Bom, o motivo do Real Time convidar o Alex para conversar aqui com a gente é porque está sendo desenvolvida uma pesquisa, um estudo, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical, onde ele atua. E essa pesquisa, ela busca pessoas para fazerem um teste com a PrEP injetável. Eu estou falando da PrEP, a PrEP é aquele medicamento, que é um retroviral, que você toma para evitar o vírus do HIV. É 90% de eficácia, isso na pílula. A eficácia da vacina, como é que vocês estão analisando isso, Alex? Na verdade, trata-se de uma medicação que já é utilizada para terapia antirretroviral, que hoje tem esse potencial de utilização para profilaxia, que resume-se na tomada de um comprimido diário, para que a gente consiga aí manter um nível de prevenção, de segurança de até 90% de eficácia se a medicação for tomada diariamente. Tá? A PrEP está disponível, você me falava, desde 2017, no SUS, pelo SUS. A PrEP, ela chegou no Brasil no ano de 2017, através de um estudo chamado PrEP Brasil, e desde então ela vem sendo utilizada pelas populações mais vulneráveis e que acabam procurando o serviço, né, único de saúde. Essa medicação ela está disponível para essas populações vulneráveis, então gays, homossexuais, né? Pessoas trans, não binárias, aquelas pessoas que estão mais marginalizadas, então travestis e profissionais do sexo também são incluídos para um público, né, indicado para utilizar a PrEP oral. Alex, mas a gente precisa também falar na evolução desse medicamento do ponto de vista de eu preciso tomar todos os dias um medicamento. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está fazendo um tratamento com um medicamento simples, vamos lá, pensar um sulfato ferroso que a gente tomava na infância para anemia. Volta e meia a gente esquece de tomar. Então o injetável vem para acabar com esse problema. Eu esqueci, não, isso tem duração de 6 meses. Com certeza. Na verdade, o que a gente percebeu nesses últimos anos, né, com a utilização da PrEP, é que o público ele pode apresentar uma certa dificuldade de continuar essa terapêutica, de tomar esses medicamentos diariamente. E isso envolve vários fatores. Pode ser por reações adversas, no caso das pessoas não se adaptarem à medicação, pode ser por dificuldade mesmo de conseguir tomá-las diariamente, né, e acabarem esquecendo da tomada da medicação, e até por estigma, por ter que ir no posto de saúde buscar medicação antirretroviral e as pessoas sentirem vergonha, né, de serem julgadas, enfim, o estigma acaba envolvendo. Então são inúmeros fatores que acabam atrapalhando o uso diário dessa medicação. Então quando a gente tem uma oferta de um novo medicamento, e no qual a gente necessita aplicá-lo a cada 6 meses, a gente diminui muito essa dificuldade, né? E então a gente consegue abranger um público de uma maneira mais ampla, né? No sentido de a gente facilitar a adesão à terapia. Essa PrEP que vocês estão estudando na condição injetável é um outro medicamento diferente da PrEP em pílula? Exato. Ele é mais eficiente, tem uma... Qual a diferença entre esses medicamentos? Caio, na verdade, a PrEP ela apresenta uma alta eficácia, já comprovada cientificamente, muito utilizada. Contudo, a gente ainda desconhece a eficácia do lenacapavir para a prevenção. Lenacapavir já é uma medicação utilizada nos Estados Unidos, amplamente conhecida e difundida, é uma medicação inovadora. O lenacapavir ele é uma medicação nova, né, que veio para trazer essa comodidade e conseguir ser mais uma terapia na prevenção do HIV. Tá? Então, o lenacapavir ele é uma medicação diferente da utilizada pela PrEP oral. A PrEP oral utiliza o tenofovir com a encitrabina,
e são duas medicações também utilizadas como antirretroviral, mas são medicações distintas. A da PrEP injetável se trata do lenacapavir, esse novo medicamento que já é utilizado lá fora como terapia antirretroviral também. A gente precisa quebrar cada vez mais preconceitos. A gente conversava isso em off aqui na sala, Alex. A PrEP, ela, embora hoje o SUS a disponibilize, em especial para essa população vulnerável que você mencionava mais cedo, mas eu posso tomar, todo mundo pode tomar. É um medicamento que vai proteger cada vez mais a população. E isso, se a população entender, a gente está falando de um objetivo ambicioso, mas que pode ser realidade. Caio, já faz 4 décadas que a gente tenta combater esse problema de saúde pública, que são as infecções por HIV. Estima-se que aqui no Brasil a gente tenha em torno de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. E então, como a gente aqui, principalmente o estado do Amazonas, ele lidera sempre esse ranking nacional de estado com maior incidência de HIV anualmente. Inclusive, o último boletim de dezembro do ano passado, dezembro de 2022, traz o Amazonas de novo no ranking. Então, mais do que nunca, a gente tem esse alerta e mais um motivo para a gente utilizar uma terapia preventiva, né? Mais uma ferramenta de prevenção dentro das prevenções que a gente tem de uso combinado, que a gente pode fazer junto com o preservativo, que ainda continua sendo a melhor maneira da gente se prevenir, não só contra o HIV, mas com outras ISTs também. E aí cabe salientar, Caio, a necessidade e a preocupação da gente estar sempre utilizando essas profilaxias, né, de prevenção, utilizando essas profilaxias, mas pensando também nos outros riscos que a gente está correndo, não só no HIV. Por isso que a PrEP ela deve ser utilizada em conjunto com outras medidas, como a camisinha. A gente está vivendo hoje, por exemplo, uma epidemia de sífilis. Então, em virtude dessas nessas outras doenças, a gente precisa aí estar utilizando essas terapias combinadas, né? Essas formas de prevenção combinadas. Você me falava também mais cedo, Alex, sobre uma faixa etária que está sendo cada vez mais comum a presença dela lá no Tropical, onde você trabalha, em busca de fazer o teste, e aí, infelizmente, o teste é positivado, e aí precisa, claro, que começar um tratamento e um acompanhamento especializado. Mas é uma faixa etária muito nova e que tem muito acesso à informação. Sim. Mas aí a informação, às vezes, nem sempre se converte em conscientização. A gente percebe atualmente muitos adultos jovens se infectando com HIV. Então, uma faixa etária aí de 14 a 25 anos, de 26 a 34 anos, é uma faixa etária que tem apresentado aí altos índices de novos casos de HIV, o que vem preocupando muito a comunidade científica. Tá? Então, a gente hoje, por exemplo, em virtude disso, a gente tem a disponibilização no SUS da PrEP a partir dos 15 anos de idade. Então, surgiu agora, no ano passado, a liberação para pessoas a partir dos 15 anos. A PrEP, só para a gente até tirar uma dúvida que a gente levantou aqui no Real Time um período, que era a PrEP ela está disponível no SUS e está disponível nas farmácias, mas nem todas as farmácias, em especial aqui em Manaus, possuem ainda a PrEP disponível para comercialização, mas ela está no comércio, no mercado aqui da cidade. Exato. Um médico identificando a sua vulnerabilidade, prescrevendo a medicação, você tem como comprar essa medicação, né, particular, ou você pode buscar serviços do SUS. A gente tem alguns locais aqui em Manaus que oferecem o serviço da PrEP, inclusive a Fundação de Medicina Tropical é um desses centros que oferecem essa medicação. O usuário ele vai até o centro, realiza uma consulta e já sai de lá com as medicações. Ele faz várias testagens para ISTs e, constatando que ele está ok, está bem de saúde, ele leva essas medicações para tomada aí durante 3 meses. Mas o bacana é que agora a gente oferece lá na Medicina Tropical, na Fundação de Medicina Tropical, através do Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema, o desenvolvimento dessa pesquisa clínica, onde a gente consegue ofertar o lenacapavir, que ainda não está disponível no SUS, para a população vulnerável, né? De homens, mulheres e homens trans, travestis e pessoas não binárias, que desconhecem o seu estado sorológico nos últimos 3 meses. Então, essas são as indicações desse estudo para o lenacapavir lá dentro do Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema. O que você está dizendo é que quem estiver interessado em participar nesse momento desse estudo pode entrar em contato com vocês. Me deixaram aqui, a produção deixou aqui para mim um número de WhatsApp que é da equipe de vocês. Esse Exato. número está valendo, que eu vou até dizer aqui para
para quem está nos assistindo, essa câmera 3 aqui, pode mantê-la, que é o 984834210. 984834210, DDD 92. Isso aí. Entra em contato, recebe as orientações e pode participar do estudo. Isso, Caio. Na verdade, a pessoa ela vai entrar em contato com a nossa equipe. A gente tem uma equipe preparada para atender a população e a gente consegue identificar se ela vai ter os critérios ou não para entrar no estudo. Ela tendo os critérios, lá vai ser explicado, realizados os testes, vai ser realizado realmente uma consulta e esses participantes do estudo da PrEP injetável, eles vão ser acompanhados aí em torno de 1 a 3 anos pela nossa equipe, para que a gente garanta a segurança desse participante, desse voluntário, durante todo esse período aí de estudo e de desenvolvimento da pesquisa. Certo. Esse tipo de medicamento tem alguma reação, algo que vocês conseguem observar, tanto a PrEP quanto o Lenacapavir? A PrEP, algumas vezes, pode apresentar efeitos leves e passageiros. Como toda medicação, né, pode apresentar um efeito adverso. No caso da PrEP, a gente vê algumas pessoas que podem relatar náuseas no início da terapia, tá? No início da profilaxia. Então apresentam náusea, dor de cabeça, algum mal-estar estomacal, mas tende a ser leve e passageiro, tá? Então em alguns dias isso acaba desaparecendo. Mas algumas pessoas acabam realmente não se adaptando a essa terapia em uso oral e por isso chega aí essa oportunidade que é a PrEP injetável. Mas isso, só para frisar o que você começou a dizer, todo mundo que toma medicamento, a gente tomou, por exemplo, a vacina da Covid. Sim. Eu, pelo menos na primeira dose, me arrebentou. Mas logo depois você sentiu a eficácia. Tive Covid uma outra vez, porque não é uma questão é uma questão que diminui a possibilidade de você ir para um estado grave. Mas isso é natural, até a vacina da H1N1. Exato. As pessoas sentem uma reação, mas isso é natural. A gente compreende que as reações adversas que possivelmente uma vacina pode causar, elas ainda são mais benéficas do que o malefício que a doença pode causar. Tá? Então, no caso as vacinas contra a Covid, elas diminuem aí as chances de uma pessoa desenvolver as formas graves da Covid, né? E por ser um vírus novo, a gente não ter contato ainda com esse vírus, o nosso sistema imunológico reconhece e acaba tendo uma resposta, o que é positivo, né? Muitas vezes uma resposta exacerbada depois da vacinação pode indicar ali que o organismo dela já iniciou a produção de anticorpos, o que é benéfico e é o que é esperado aí na vacinação. Na vacinação. Quantas pessoas vocês já conseguiram trabalhar com o estudo que foram até vocês para receber a vacina e, claro, tá fazendo esse acompanhamento? Caio, o estudo ele iniciou o recrutamento em dezembro do ano passado, tá? Então a gente já tem mais ou menos 30 pessoas aproximadamente que já receberam o Lenacapavir. E a meta é que a gente atinja aí 100 participantes aqui no centro de Manaus. Ao todo são 3.000 voluntários, contabilizando todos os centros, né? A gente tem Brasil, Peru, a gente tem os Estados Unidos envolvidos, então são outros países, é um estudo multicêntrico. Então a gente espera aí 3.000 voluntários participando dessa pesquisa. Aqui para o Amazonas, para o nosso centro, a meta é que a gente atinja aí 100 voluntários para a nossa pesquisa e atualmente a gente tem aí 30 pessoas que já receberam e algumas já na lista, né, para que a gente possa realizar as entrevistas e verificar se tem os critérios estabelecidos aí para participar da pesquisa. Vamos retomar um pedacinho da penúltima pergunta que eu fiz, e aí até para dar um spoiler, porque eu vou te convidar mais uma vez para a gente... Certeza, fico à disposição, Caio. Conversar sobre isso, porque você me contou ali no corredor que está fazendo um doutorado na USP, lá em São Paulo, sua terra natal, que vai mostrar o ambiente em que se foi criado nos últimos anos de rejeição à vacina. E aí a gente está falando de uma vacina que o medicamento em pílula já mostrou uma eficácia. A gente tem que parar com esse medo, a gente tem que entender que a gente convive com vacina desde que a gente nasce, basicamente. Caio, esse sentimento de que a vacina nos protege, ele foi perdido nos últimos anos. E o que a gente pode ver refletido nesse fenômeno são as baixas coberturas vacinais que o Ministério da Saúde está apresentando, né? Na verdade, são 6 anos onde o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, não atinge as suas metas. E quando a gente vai investigar esses fatores envolvidos na falta da procura da vacinação, é um problema multifatorial. Então a gente não consegue responsabilizar apenas uma causa, tá? Ele é multicausal. Mas envolve, além do medo, né, também a desinformação
e a avalanche de fake news que a gente vive hoje em dia, né? Então isso também tem atrapalhado muito. Quando um alto representante do nosso serviço público, do nosso governo, coloca em xeque a eficácia de uma vacina em decorrência da origem dela, por exemplo, que foi o que a gente viu, né, recentemente, a gente acaba desacreditando a população, né, e colocando por terra todo um trabalho que é desenvolvido no Programa Nacional de Imunização há décadas, desde do início da década de 70, foi quando o PNI foi instituído no Brasil. E a gente sempre foi sinônimo de sucesso e, infelizmente, nesses últimos anos a gente não tem conseguido bater a meta, o que levou à perda, por exemplo, do certificado contra país livre de sarampo, que a gente perdeu, né? A gente perdeu esse certificado em 2018. E isso em virtude aí dessa hesitação vacinal, que é esse fenômeno, o nome desse fenômeno que a gente dá para aquelas pessoas que atrasam ou recusam a vacinação. E o interessante é que esse fenômeno ele pode acontecer especificamente para uma vacina. A pessoa pode ser hesitante para uma vacina e não para todo o calendário de imunização. Mas realmente o que a gente precisa fazer é educar a nossa população, voltar a falar dessas doenças que já tinham desaparecido, né, do nosso cenário atual de saúde pública. Então são doenças que a gente não tem mais por aqui e a população acaba se esquecendo desses riscos. Então cabe aos órgãos competentes relembrar a importância da gente estar buscando essa prevenção no sentido de melhorar a percepção de riscos da população. É isso mesmo. Alex, eu quero que você retorne para a gente continuar essa conversa sobre vacina e sobre a necessidade. Vai ser um prazer. A gente precisa falar sobre isso. Sim. E eu quero que você volte com seu estudo de doutorado aqui, para sua tese de doutorado, para a gente conversar melhor sobre isso. Com certeza, Caio. Com certeza eu agradeço. Eu fico à disposição. Eu acho que falar dessas formas de prevenção e o que a gente tem disponível, principalmente aqui na nossa região, é algo muito importante para a nossa população, no que concerne aí a saúde pública. Então eu deixo aí um convite para que vocês, quem tenha interesse de utilizar a PrEP injetável, nos procure, né? Podem entrar em contato pelo número que o Caio passou. Vai aparecer aqui na tela novamente? Está aparecendo aí. Eu acho que a gente está disponível para atendê-los e a nossa equipe vai identificar se vocês têm o critério para participação ou não. Então podem entrar em contato conosco que a gente vai atendê-los da melhor maneira possível. Olha, e só para garantir se eu posso fazer isso, eu acho que o nome deles é muito mais gabaritado nesse sentido que apenas uma frase aqui dentro dessa entrevista, que é: a Fundação de Medicina Tropical, ela é uma referência para estudos sobre HIV/AIDS, ela é uma referência. Eu já participei de simpósios na Fundação de Medicina Tropical com o Dr. Marcos Lacerda, que é um parceiro do Alex na Fundação de Medicina Tropical, e a gente vê a dedicação, a forma, o empenho que toda aquela equipe de profissionais possui em detrimento de, cara, a gente precisa avançar nesse sentido de controlar cada vez mais a AIDS, controlar cada vez mais essa epidemia que a gente vive e, obviamente, preservar o ser humano. Com certeza, Caio. Cuidar do ser humano. Nós temos como coordenadores da pesquisa da PrEP injetável o Dr. Marcos Lacerda e a doutora Maria Paula Mourão, e que estão preocupados aí em abranger o máximo possível de grupos populacionais. Por exemplo, o Lenacapavir, que é o estudo de PrEP injetável que a gente iniciou no finalzinho do ano passado, que é o motivo, inclusive, dessa entrevista, ele abrange a participação de travestis, que é um público subrepresentado em pesquisas clínicas no Brasil, né? Então, além deles estarem na marginalidade social, a gente ainda tem uma subrepresentatividade dessa população na maioria das pesquisas desenvolvidas. E é uma preocupação dos nossos pesquisadores do IPCCB, no Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema. Então a gente está preocupado realmente com essa população e cabe a nós desenvolver esses mecanismos aí de proteção e testar essas medicações da melhor forma possível para disponibilizar aí para a nossa população amazonense. É isso. E a gente está falando de SUS, isso está sendo feito pelo SUS. É importante a gente deixar bem claro isso, que é a nossa rede pública que está incentivando essa pesquisa. Exato. Alex, mais uma vez, obrigado mesmo, te agradeço. Eu agradeço, Espaço Caio. Totalmente aberto para você
e eu te encontro daqui a alguns meses, que eu quero que você retorne aqui, ou semanas mesmo, assim que você tiver um espaço na agenda. Com certeza, fico à disposição, agradeço a todos aí, desejo um bom dia. Obrigado, Caio. Obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Olha, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, porque toda vez que você se inscreve, assim que a gente coloca uma entrevista como essa, aparece a notificação e assim você fica por dentro, atualizado, com conteúdo, obviamente, responsável, com credibilidade. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.